Peraí, pastor, Deus habita em mim. Yes, Deus habita em você. Deus não está aqui no culto, Ele vem, Ele se manifesta aqui. Mas por que Ele se manifesta aqui? Porque Ele quer uma morada aqui. E quando Ele tem uma morada aqui, o culto não termina mais, gente. Acaba a reunião aqui, mas a tua vida é como se fosse o melhor culto da sua vida. Você sai daqui, quem já teve um culto muito doido, que orou em língua, chorou, ajoelhou, pediu para Deus, só que não sabia o que fazer. Tem uns cultos que acontecem e eu falo assim, não sei o que fazer. Terça-feira a gente estava aqui na reunião, né? Aí eu comecei a pregar, veio uma presença tão forte de Deus, eu parei de pregar. Aí a gente ajoelhou e começou a orar. A transmissão deve ter ficado muito engraçada, né? Glória a Deus, abra sua Bíblia, aleluia. Vamos ajoelhar aqui, nem ler a Bíblia e continua orando aí. Deus bagunçou tudo o negócio. Porque quando a gente está na presença dele, a gente é tomado. E gente, a igreja não é isso daqui. Aqui é o lugar onde a igreja se reúne. A igreja começa quando o culto termina. Quando o culto termina e vai cada um para sua casa, cheio da presença, a fim de mudar o seu quarto, a sua família, o seu bairro, a sua sociedade. Quando essa pessoa cheia do poder de Deus, cheia da presença de Deus, sai daqui, ela começa a fazer uma revolução aonde ela estiver. Olha que coisa linda. Eu estava lendo um livro um tempo atrás que é O Avivamento no País de Gales. Eu indico você ler. Porque não é um avivamento que tem um fim em si mesmo. A igreja orou, foi lindo, lotou a igreja. Não, gente. Deus escolheu Gales para morar por 3 anos. Você conseguiu entender isso? Deus foi morar em Gales por 3 anos. E foi tão doido que por 3 anos não aconteceu uma ocorrência policial. 3 anos. Há um relato no livro que eu chapo nele, que é o seguinte: o país de Gales é um país apaixonado por futebol também. Eles iam para os estádios de futebol e os 2 principais times do país iam jogar. E eles não saíam do vestiário, porque eles foram tomados pela presença do Espírito de Deus dentro do vestiário. E quando eles saíram do vestiário, o estádio inteiro estava em chamas do Espírito Santo de Deus. E eles não conseguiam jogar. Dizem que nos domingos eles saíam para o culto e era tanta gente nas ruas procurando um lugar para ir, que eles decidiam ficar parados na frente de casa, cantando um hino ao Senhor, recebendo uma palavra do Senhor. Avivamento precisa culminar em reforma social, gente. Sabe qual que é o clamor da Lar? Não é ser só mais uma igreja nesse bairro, mas ser a igreja que vai atender o pobre desse bairro, ser a igreja que vai atender o carente desse bairro, ser a igreja que vai atender quem está em depressão nesse bairro, ser a igreja que vai atender a criança que não tem comida em casa nesse bairro. E que não só isso, vai dar uma ferramenta para ela ser alguém na vida. Porque se toda igreja tivesse uma mentalidade como essa, nós viveríamos o reino de Deus já. Não na plenitude, porque aí ia faltar só a figura do rei, mas nós já estaríamos provando do reino. Por quê? Porque é o desejo de Deus que a presença tome todos os lugares por meio da gente. Presta atenção o que ele fez com Adão lá em Gênesis. Ele vai até Adão e ele fala para Adão o seguinte, é o mandato cultural, Gênesis 2:8. Ele fala assim: Adão, você vai dominar sobre todas as coisas. É esse o mandato cultural, você vai ter domínio sobre tudo. Toda a viração do dia Deus vinha e passeava com Adão aonde? Aonde Adão tinha dominado. Quando Adão quebra esse ciclo comendo o fruto, ele interrompe o propósito do Senhor de que a presença dele tomasse todos os lugares. E a gente percebe então, gente, um romper do homem para com a presença de Deus. O homem não se importa mais com isso. O homem não se importa mais com a presença de Deus. O quinto ponto é que o pecado elimina com a ação da humanidade e a experiência da presença de Deus. Depois de expulsar o homem, colocou no jardim do Éden querubins e uma espada flamejante para que se movia, guardando o caminho para que a árvore da vida não tivesse acesso. Mais ou menos assim, a história se passa com o homem comendo o fruto do conhecimento do bem e do mal.
Podendo comer o da vida, ele come o do conhecimento do bem e do mal. Mas olha o tamanho da graça de Deus. Se ele come o fruto do conhecimento do bem e do mal e depois acessa a árvore da vida, gente, ele estava perdido e eternamente condenado no pecado. Deus coloca, por causa da graça, anjos na frente da árvore, protegendo a árvore. E o que o homem perdeu foi muito mais do que a possibilidade de andar nu pela humanidade sem ninguém perceber. Ele perdeu a presença. A presença foi a coisa mais dura que o homem perdeu. Eu queria ter chegado até aqui na quarta-feira, mas eu não consegui. Porque essa parte para mim é a mais forte. O pecado fez separação entre o homem e a presença. Todos nós que estamos aqui somos pecadores, gente. Então por que a gente consegue acessar a presença? Todos nós aqui temos motivos, situações inacabadas, pensamentos ilícitos, desonestidade. Eu poderia citar uma porção aqui para você se identificar com alguma. Pastor, eu não tenho nada disso. Vamos orar para que o Senhor te recolha o quanto antes. Porque, cara, está na hora, você está perfeito. Olha só. O homem perde a presença e o homem caminha sem a presença. Sem a presença. Era um Deus onipresente que se manifestava esporadicamente para algumas pessoas. Então a gente vê o homem à mercê do seu próprio Deus que ele criou, à mercê do próprio Deus que ele gerou dentro dele, ele caminhando sozinho por séculos e séculos, gente. Vai dizer a palavra que ele era conduzido por uma força divina, mas que a manifestação plena de Deus, a manifestação da presença dele era muito rara. A gente lê com Moisés, ele na sarça. A gente lê com Josué uma manifestação que ele fala: não tema, ser forte, corajoso, como eu fui com Moisés, eu fui com você. Depois a gente vê anjos de Deus, mensageiros de Deus, manifestando-se ao decorrer do tempo, até vir Jesus. Presta atenção comigo. Deus constrói um jardim porque ele queria estar com o homem. Ele queria a presença com o homem. Depois ele constrói um tabernáculo porque ele queria estar com o homem. Depois ele permite um templo ser construído porque ele queria estar com o homem. E depois ele manda o filho dele. E por que Jesus veio para a terra? Que raio que é a crucificação? Aqui a gente chega num ponto crucial para a gente entender como cristão. Porque o maior susto que a gente toma é quando a gente vai conversar com alguém sobre o motivo pelo qual Cristo foi crucificado. Ninguém sabe responder. A gente acha que ele era um político muito ativista, que perturbava o sistema. Então pegaram ele, crucificaram e acabou. E ele é um exemplo para nós. Na cabeça da maioria das pessoas é isso. O que a gente não consegue entender é o acesso que Jesus representa. Em João 14:12 ele diz: eu sou o único caminho, verdade e vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Ele é o acesso, gente. Então nós tínhamos pecado e não poderíamos nos aproximar de Deus. Nós não poderíamos de forma nenhuma falarmos com o Senhor, sentirmos a presença dEle. Por quê? Porque todos nós aqui temos pecado. Todos nós aqui erramos, falhamos. Há uma natureza dentro de nós que pende para o pecado. A solução foi: quem há de ir por nós? E Jesus vem. Cara, ele vem como homem, 100% homem, sujeito às mesmas paixões que a gente. Paulo escreve em Filipenses que ele se despiu da glória dele. Ele pendurou a glória dele lá e veio como homem. Ele veio como homem, gente. E a dor dele em Mateus 28, eu estou com dificuldade de falar, sabe por quê? Porque meu coração está queimando muito aqui. Porque essa parte para mim é muito forte. Jesus vai no Getsemane, gente, ele ajoelha e ele chora, ele transpira sangue. Não era com medo da cruz. Era com medo da ausência de Deus. Não, mas Deus não está em todo lugar. Não, você não entendeu. A presença de Deus andou com Jesus 24 horas.
Só que para que Jesus vencesse essa ausência de Deus, ele precisava passar pela ausência de Deus. Olha o que Jesus faz. Ele chora, transpira sangue. Ele é traído. E ele é condenado pelos nossos pecados. Ele foi condenado sem crime algum. Porque o crime que ele estava levando na cruz era o meu e o seu. Ele estava levando o meu e o seu pecado naquela cruz, naquela via dolorosa. Ele estava levando o meu e o seu pecado. Mas na cruz, a frase mais forte para mim é quando ele cita ele cita Salmo 22 falando: Deus meu, por que me desamparaste? Eu sempre me perguntei o porquê dessa frase. Eu falava: Jesus, você blasfemou contra Deus no último minuto. Você estava na cruz, Jesus. Deus não te abandonou. É porque eu não entendi a onipresença e a presença manifesta. Jesus precisou passar pela dor da ausência e o transpirar sangue dele, e a dor que ele sentiu desde o Getsêmani até a cruz. A maior delas não foi a madeirada que ele tomou, a coroa de espinhos. A maior dor foi quando ele olhou para o alto e existia uma ausência total. E ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? Por que ele fez isso? Porque ele passou por isso, para que nós tivéssemos acesso à presença do Pai. Ele passou por tudo isso para a gente ter acesso. O pecado separou o homem. Veio um homem santo, condenado por nossos pecados, para nos dar acesso de novo ao Santo dos Santos. A coisa mais linda que eu posso falar para você, que eu vejo hoje, é alguém normal aqui poder levantar as mãos e acessar por meio de Cristo, Pai, porque Ele é o único caminho. Quando você vai para o Pai, você é pecador, você é sujo, você não pode se apresentar diante dEle. Então o que Jesus faz? Ele te reveste da glória dEle, e você vai com a roupa de Jesus na frente do Pai, com o cheiro de Jesus na frente do Pai, com o jeito de Jesus na frente do Pai, e aí você pode acessar o Pai de novo, a presença dEle. Eu não sei você, gente, mas a gente resolveu hoje preparar uma mesa para Jesus, porque a gente acredita que Ele é real. A gente colocou uma cadeira para Ele. O melhor cálice a gente separou para Ele. A gente pegou o pão e a gente tirou e a gente colocou ali. Estava eu e o Gabi de manhã arrumando a mesa, né, Gabi? E a gente estava falando: uau, para quem a gente está preparando a mesa? A gente está preparando a mesa para Jesus. Porque a gente acredita que apesar dele estar em todos os lugares, aonde tem um contrito e quebrantado de coração, ele vem e se manifesta. E essa é a coisa mais linda do Evangelho. Pessoas que eram pobres de espírito, podres, sujas, sendo lavadas pelo sangue de Jesus, regeneradas por meio do seu Espírito e podendo acessar o Pai de novo. Isso é o complemento do reino de Deus. Para você entender a presença completa, a presença é uma experiência. Eu não posso provar ela por você. Mas quando a gente abre o nosso coração, há um nível que Ele quer que a gente mergulhe nesse nível, que Ele quer que a gente se aprofunde nesse nível de envolvimento com a palavra, de envolvimento com a presença. E hoje cedo eu falei uma coisa muito polêmica, até eu achei, mas eu acho que é radical e é bom quando é radical. É que alguém que só conhece a palavra e não conhece a presença é alguém que provavelmente está completamente fora daquilo que Deus quer. Mas eu conheço pessoas que conhecem muito a presença e que a presença ensina a palavra. É como se fosse a palavra sem a presença, ela vai te levar a lugar nenhum. A presença, ainda que você não tenha toda a palavra, ela vai te conduzir pela palavra, ela vai ser assertiva na palavra, ela vai mudar a tua vida por meio dela. Gente, eu sou um dos caras que mais estuda que eu conheço.
Eu estou sempre estudando, eu estou sempre lendo a Bíblia, eu estou sempre... Cara, eu falo assim, eu preciso entender esse texto aqui, do jeito que ele está escrito, eu preciso ler em grego, eu preciso entender o hebraico dela, eu preciso entender certinho. Se eu for falar para você que eu falo, eu estou mentindo, eu não falo, mas eu entendo. E eu fico lá horas e horas, mas nada se compara ao prazer de dobrar o meu joelho, sem falar nada e falar, tua presença me basta, Senhor. E ela me conduz a tudo. Eu não quero te incentivar a não ser alguém que estuda, mas eu quero te ensinar que tudo tem que nascer na presença, ainda que seja um estudo. Olha ele, chegou. Vamos ficar de pé no nosso lugar, gente? Que coisa linda a gente ver isso, né? Estava conversando com um pastor, ele falou assim, qual que é o meio de divulgação que você está fazendo para a igreja crescer, né? Porque de verdade, gente, hoje cedo tinha quase o mesmo tanto de gente, né, Gabi? Tinha quase o mesmo tanto de gente que tem agora. Aí se derruba 2 vezes. Quase o mesmo tanto de gente que agora. Ou seja, se viessem todo mundo em um culto só, já não caberia. A gente já teria problema com cadeira. Ainda mais com o afastamento, que a gente ainda dá uns jeitos de colocar de 2 em 2 para sentar casal, colocar bolsa. Mas vamos lá. Ele me pediu uma explicação e eu falei assim, sabe o que eu faço? Eu prego sobre Jesus, só. Eu falo sobre a presença dele, sempre falo do Evangelho. É a única coisa que eu faço. Ah, mas você não é bom de rede social? Gente, eu sou péssimo de rede social. Quem me conhece sabe. A Nena tá aqui? A Nena dá risada dos vídeos que eu gravo. Eu vou gravar uns vídeos assim, ó. Tipo, eu me distraio, porque eu não sei se eu tenho déficit de atenção. Eu começo a filmar e de repente eu tô olhando para o chão ou para alguém. E aí eu não tô filmando mais nada depois. Aí eu posto ainda. Aí todo mundo fica me zoando. Pastor, esse vídeo ficou 10, não dá para ver nada. Porque a maior publicidade que eu posso falar para você é o seguinte: a presença dele está aqui. E se um cantor consegue lotar um lugar, quanto mais a presença do Deus Altíssimo no lugar.